Muito bem, a gente vai falar então sobre um assunto importante, então aqui em nossas mídias, em nossos programas de rádio, que é a questão agroindustrial da cooperativa, principalmente a questão da fábrica de rações. Essa semana, então, a empresa Friese, lá de São Paulo, esteve realizando uma importante capacitação para os colaboradores da fábrica de rações da cooperativa quanto à questão da peletização de rações. E a gente vai falar um pouco, então, com os consultores da empresa, a gente vai falar com o José Edson Almeida, consultor técnico, e o consultor comercial Eduardo Pérez, que vão falar para nós sobre a história dessa empresa, vão falar um pouco sobre o que foi colocado aqui. Vou começar conversando, então, com o José Edson. O José Edson vai falar com nós aqui, José, falando um pouco sobre a empresa, Você estava contando que a empresa tem um histórico muito importante. Nos fale um pouquinho, sobre essa atuação dessa empresa, que é uma empresa aí que é muito conhecida e que tem anos de história. Saudação e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Agradecer primeiramente a Cotriel essa oportunidade da gente estar dentro da fábrica fazendo essa capacitação nesse processo profissional bem interessante, e agradecer ao senhor César também, o nosso meio de comunicação dentro da Cotriel, e agradecer também todo o pessoal que faz esse trabalho muito bacana no processo de agroindústria. A Friese Equipamentos Industriais, ela surgiu na década de 80, por quê? O senhor Harold, o seu avô, fundou a Voit em São Paulo capital, isso na década de 50, e trabalhou até no começo de 80, na Voit, fazendo tudo que é processos mecânicos atendendo o Brasil. Só que quando foi embora, o filho ficou e montou a Friese Equipamentos Industriais. A Friese, ela foi fundada 15 de abril de 80, E assim, a gente vem do ramo de 3 segmentos. A gente atua com processo de fabricação e nutrição animal, peletização, biomassa e fertilizantes. E assim, é muito gratificante quando a gente vai nas fábricas e a gente faz esse processo de capacitação, não só para querer apontar erros e defeitos, não é. A gente quer cada vez mais que o cliente fabrique seus pellets com qualidade, com produtividade e com bastante ganhos no campo, que é onde esse material chega pelletizado para atender a agroindústria em si. E toda vez que a gente fala de capacitação, a gente tem que sempre lembrar que tudo é em cima de processos, em cima de padrões. Você tem uma máquina que ela peletiza, e para ela peletizar, para ter uma qualidade, você precisa de trabalhar em cima de configuração, em cima de fórmulas. E a Friese, o forte da Friese, o que é? É fazer as peças de reposição com a qualidade, com a extrema excelência. Por quê? Se você não tiver um material um material que você vai repor na máquina, você não vai ter a qualidade do pellet final. Então a gente fala muito em matriz, capa de rolo, eixo principal, eixo oco, conjunto de rolo, linha de condicionamento, tudo isso para lá na frente, esse material pelletizado, sair com bastante qualidade ao cliente. Esse é o foco. Muito bem. Obrigado, José Edson. O Eduardo Pérez, também, que ele é consultor comercial da Friese. Eduardo, é importante a gente sempre, fazer com que o time esteja azeitado. E eu acho que foi esse sentimento que você trouxe aqui para a cooperativa, Como vocês puderam conhecer, uma cooperativa com esse ano completando 65 anos de história. As agroindústrias são muito importantes, a área animal é muito importante e o objetivo foi cada vez mais trazer esse conhecimento para qualificar o trabalho, Eduardo, saudação, obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigado aí ao César, toda a equipe da Cotriel por nos proporcionar essa oportunidade. E com certeza, você falou tudo, O agro hoje no Brasil é muito importante, é o segmento mais forte, é o que toca o nosso país, E a gente está contribuindo com uma cooperativa tão grande como é a Cotriel, é muito importante para nós. Isso fortalece bastante aí o nosso nome também, como parceiros. Então é isso. E, Eduardo, basicamente, o que foi passado aí para o time, em termos de qualificação, o José Edson falou para nós, sobre que o produto tem que ter qualidade. Exato. E nada mais para ter qualidade do que você ter uma empresa que está com essa tradição de mais de 40 anos, 4 décadas atuando em todo o Brasil. Nos fale um pouquinho do que vocês abordaram, que vocês procuraram passar para o time aí enquanto empresa, porque não é só comercializar, é você explicar como é que funciona e principalmente também trazer qualidade para o produto. Perfeito. A nossa participação aqui foi exatamente essa. Eu trouxe o consultor técnico para estar passando essa parte
técnica de processo de pelletização, né, e eu com a parte comercial. Foi passado todo o processo de pelletização, né, desde a parte ali de... como que fala, Edson? De matéria-prima? Não, de processar, de moagem, desde o processo de moagem, depois o processo de condensação, até a parte final, que é a pelletização, né? Então, a ração final, o pellet, ele tem todo um processo. Ele não acontece só na parte final, que é a pelletização, que é o nosso forte. Ele tem uma cadeia de segmentos por trás que vem colaborando com isso. Então, foi passado todo esse processo pessoal da área técnica, pessoal de manutenção, operadores de máquina. Quem mais estava envolvido, César? Mecânica, todo mundo. É importante todo esse pessoal estar por dentro do assunto para que haja uma conexão entre eles, porque a parte de fabricação de ração não é só quem está ali na frente, ele envolve toda também uma cadeia por trás das pessoas, né? Então foi importante envolver todo mundo e acho que esse foi o grande diferencial aí que a gente conseguiu passar para o pessoal. Muito bem, obrigado então, Eduardo, e a gente fecha então com o José Edson, né? Edson, acho que ficou aqui de lição que tá todo mundo integrado e buscando o mesmo objetivo, que é qualificar, né? E como eu volto a dizer aqui, não é só vender, você tem que fazer com que o time entenda da importância e também da qualidade e a tecnologia que tem por trás daquele produto que vocês oferecem, né? Sim, porque assim, a gente costuma dizer, quando você tem um produto freeze nas peças de reposição das máquinas pelletizadoras, que hoje dentro do mercado nacional e internacional tem mais ou menos 63 modelos de máquinas diferentes. Mas quando você tem um material freeze, quando você adquire esse material, você pode até pesquisar aí na internet, Friese Equipamentos Industriais, segmentos de ração, você tem que ter uma qualidade muito grande por trás disso. E além do mais, você não compra só o material, você tem todo um suporte técnico e assistência técnica por trás disso. Até questão de garantia, até questão de processo. E muitas das vezes, quando você está naquela dificuldade de fazer seu processo final, que é o pellet, e você não está conseguindo ter aquele bom rendimento, a Freeze tem um corpo técnico de engenharia que muda a taxa de compactação, muda o diâmetro do furo da matriz. A Freeze faz todo um estudo técnico por trás para te atender com bastante qualidade. E aí eu sempre digo, mecânico parado, fábrica produzindo. O carro-chefe é o pellet, é a produção de qualidade. Porque se o mecânico está atuando, a sua máquina está parada, a fábrica está parada. E aí você não consegue entregar com qualidade para o seu cliente. Se você não está entregando material, e aí, infelizmente, começa a ter muitos percalços aí. Questão comercial, questão logística. Eu costumo dizer, a empresa tem que produzir bastante com qualidade, com ótimo PDI. Quando a gente fala em PDI, minimamente falando, PDI é só um índice de dureza do pellet. Por quê? Esse pellet, se ele tiver muito esbagaçado ou muito fraco, o animal, em vez de ele estar comendo um nutriente com qualidade, não, ele vai estar comendo farelo. E não é. O animal, para ele ter uma robustez, ter uma qualidade, até para um abatimento futuro, ele tem que ter essa qualidade do pellet. Então o PDI nada mais é que é o índice de dureza desse pellet. É um pellet com qualidade. É que nem nós humanos. Se você comer uma comida estragada, você não vai ficar bem, né? Então você tem que comer a comida com qualidade para você estar com saúde, para você viver bem. Então esse é o processo freeze. Adquirir o produto freeze, você vai ter todo um suporte. Assistência técnica, consultoria e engenharia 24 horas ao seu lado. Muito bem, a gente agradece então ao José Edson Almeida, consultor técnico, e ao Eduardo Pérez, consultor comercial da empresa Friese de São Paulo, que estiveram então nessa capacitação aqui para a fábrica de rações da cooperativa. A gente então encerra esse trabalho então dessa capacitação importante então da empresa Friese com a cooperativa, conversando com o administrador industrial César Pierezan. O César vai falar para nós sobre esse investimento importante, né, César, que é um ganho excelente de qualidade, né, uma reivindicação antiga que você como gestor da área há muitos anos vinha fazendo e que a cooperativa agora tem dando a importância, o valor que tem essa área aí que tanto comercializa para o Rio Grande do Sul e fora do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado por ter aceito nosso convite, César. Obrigado, Roger, obrigado ao Cotriel, né, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui presentes defendendo a agroindústria, né? Eu sou um dos defensores de unhas e dentes da agroindústria. Acredito que as cadeias produtivas, além de se interrelacionarem, uma precisa da outra. Assim como nós gerenciamos moinho de trigo hoje, que ganhou um belíssimo investimento, onde nós estaremos aumentando em mais de 30% a capacidade produtiva, que está praticamente
ocorrendo esse investimento a partir desse mês que já passou, já é uma realidade, e agora na fábrica de ração também. Porque esse envolvimento dessas equipes, tanto da indústria como dos setores de apoio, como obras, manutenção, elétrica, enfim, a gente fazer esse bate-papo, trazer especialistas da área, que nossos colegas aqui, que muito bem oportunizaram essa capacitação, esse treinamento para nós, porque assim é extremamente técnico e desafiador. Você está lidando com equipamentos de muita precisão e que uma demanda hoje, principalmente de rações para robô, né, Roger? Eles não comentaram aqui, nossos amigos Edson e o Emerson, que nós temos um grande desafio, eles falaram muito bem, que nós trabalhamos hoje com mais de 30 robôs no estado, sistema de ordenha robotizada. Então nós temos que produzir algo de excelente qualidade acima da média, né? Então, até anos atrás não se falava em sistema, vaca ser ordenhada automaticamente, vaca assim, só sistema pasto. Hoje você tem vários sistemas produtivos e o robô é um deles. E aí robô ainda tem dois subsistemas, que um acesso livre e outro acesso direcionado. Então, só no sistema de robô, Emerson Edson, nós temos 2 sistemas produtivos de ração pelletizada para robô. E daí vem a questão de tamanho de pellet, como eles bem falaram, dureza de pellet, PDI, aí tem a temperatura, vapor, pressão, é todo um conjunto de válvulas de sistema semelhante àquela máquina do McCartney. Eu sempre digo assim, analógico, friamente, para quem não conhece pelletizador, é como se fosse a máquina do McCartney que a gente fazia lá, linguiça, salame, tudo tem o ponto certo. Se não tiver o tempo do condicionador, que nada mais é do que pegar as nanopartículas ali de vapor, de água, e envolver com partículas de amido, de proteína, de fibra, na dose certa, na quantidade certa, você vai acabar não fazendo um pellet muito bem formado. Você vai ter muito percentual de finos. Finos, o que é? Nada mais é do que aquela ração que esfarela. Como você está produzindo pelletizado, cada categoria de animal tem um padrão. Por exemplo, bovino de leite e robô tem que ser acima de 97% pellet durinho, que não quebre, que não esfarele. Então, essas medidas nós precisamos, os ajustes finos, né, Edson, que muito bem palestrou, agradecer a Frisia por excelente trabalho que fez aí na noite de ontem, uma noite gelada, e o pessoal se reuniu justamente para nos capacitar, e eu me coloco como aprendiz nesse processo todo, de tão instigante e desafiador que é, que eu acredito que em 2 horas não deu para ver tudo, que a gente precisaria um curso de 20, 30 horas ou mais, que a gente já até está vendo, porque de tanta informação técnica e conhecimento tem que ser compartilhado, né, Roger? Quanto mais a gente aprender junto, compartilhar junto, às vezes temos algumas dores que também, abraçado, a gente resolve melhores os problemas. Então é isso, a Cotriel está nessa linha de rações farelada, pelletizada para bovinos, para suínos, para aves, e outras categorias de animais, no sentido de atender o que tem de melhor hoje e levar ao produtor. Muito bem, a gente agradece então César Pierezan, que é administrador industrial da fábrica de rações, também do Moinho da Cooperativa. A gente conversou também com o José Edson Almeida e o Eduardo Pérez, da empresa Friesse de São Paulo, que falaram então sobre esse importante momento que a parte de rações passa a ter. Uma pelletizadora com mais qualidade, que você, amigo produtor de gado de leite, de gado de corte, de todas as linhas de rações da cooperativa, passa a ter um produto ainda mais de qualidade. E a empresa vir aqui, a gente faz questão sempre de conversar, porque é um movimento importante, onde as pessoas, os colaboradores, têm a oportunidade de tirar dúvidas e poder então conhecer um pouco mais de como é que vai ficar esse produto que vai ser oferecido ou associado e ao cliente da região. É a entrevista técnica da semana.